E aconteceu que em um certo dia, enquanto eles estavam ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam uma maca, um homem paralítico, e ele buscava meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudesse levá-lo por causa da multidão, subiram então ao telhado e desceram-no por entre as telhas com sua maca para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados foram perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que blasfemas, que pode perdoar pecados, senão a Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados foram perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o seu leito em que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando. E todos ficaram perplexos, glorificando a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos coisas estranhas. Meus amados irmãos, essa é uma história bem conhecida e muito bonita. Pessoalmente, essa história me encanta de uma maneira muito forte, porque há aqui, já no primeiro verso, no verso 17 desta história, na última linha, a palavra vai dizer: e o Senhor, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. Aí ele vai dizer no verso 18: eis que uns homens traziam uma maca. Estes homens, a Bíblia não relata de fato quem eles eram, o que faziam, se eram da família, se eram amigos, ou se estavam ali só cumprindo um favor. Mas eu sei que a fé deles curou aquele homem. Eu sei que a fé deles moveu aquele homem até o telhado, deixando ele embaixo diante de Jesus. Porque quando eles chegaram na multidão, a multidão era grande demais, não dava para passar direito. Se fosse passar pelo meio, não ia conseguir, ia se apertar, ia cair, não ia ter espaço, não ia dar certo. Mas eles tiveram a perseverança e a fé, porque Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, e Jesus viu a fé deles. E a fé, ela move montanhas. Mas se não move montanhas por causa do processo, você rodeia a montanha e vai receber o milagre do mesmo jeito. A multidão era grande demais, mas não tem multidão para quem tem fé no coração para encontrar o Mestre. Não tem multidão grande demais que te impeça de receber um milagre e ficar diante de Jesus. Não tem multidão que te impeça de chegar aonde Cristo quer que você chegue. A multidão era grande demais, vamos atravessar. Porque tem gente que quando vê multidão, desiste, volta para o caminho, volta para casa, leva a maca embora. Por quê? Está com a fé, nem fé tem, porque se tiver fé e ainda for pouco, ainda recebe. Mas não tem nem fé. Mas esses aqui não, esses 4 suaram a camisa porque tinha fé. E a fé que eles tinham não podia se abalar por causa de uma multidão. Aí o que é que eles fazem? Vamos arrodear essa multidão e vamos subir ao telhado e descer ali entre as telhas. A palavra afirma que eles fizeram isso.
Porque para receber milagre, tem que transpassar a multidão, tem que arrodear a multidão. E se não tiver corda, se não tiver escada, se não tiver equipamento de rapel, se não tiver escada suficiente, tem fé. Eu não sei como eles levaram aqueles homens lá para cima, mas eu sei que eles levaram. Porque para receber milagre, tem que romper telhado. Rompe este telhado agora em nome de Jesus na tua vida. Receba este milagre agora em nome de Jesus. A tua fé vai mover o extraordinário de Deus, o possível e o impossível, para que Deus haja na tua vida. Quem está lá do outro lado, ele não tem problema em nem horário para curar. Quando ele decide curar, ele estende as mãos e cura na mesma hora, não tem atraso. Com ele, a hora que chegou, Jesus cura, ele estende as mãos e diz: teus pecados estão perdoados, rapaz. Deus está falando para alguém aqui: os teus pecados estão sendo perdoados hoje. Os teus pecados estão sendo perdoados agora. A tua vida que estava no passado, na droga, na cachaça, no vício, na prostituição, foram perdoados agora. O mestre está na casa. Tu decidiu subir telhado, pois tu vai receber milagre hoje. Teus pecados vão ser perdoados hoje. A graça te alcançou hoje. A graça está aqui hoje. Eu acredito e eu vejo com tanto entusiasmo essa fé. Essa fé que não viu o problema, viu a solução, que era Jesus. A multidão estava vendo Jesus, mas eles não conseguiam ver por causa da multidão. Mas a fé dá visão. A fé em Deus te dá visão para ver aquilo que não existe, para ter certeza das coisas que não foram feitas, porque é assim que é a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e as coisas que não se veem. Quem tem fé vê milagre. Quem tem fé vê pecado sendo perdoado. Quem tem fé vê a face de Jesus. Porque às vezes as pessoas deixam de ter fé. E sabe a diferença? Eu sempre falo isso, de quem tem fé e de quem não tem. Ele fala assim: e se Deus estiver errado? E se a promessa estiver errada? E se Deus estivesse enganado? E se as coisas não acontecerem como Deus me diz? Mas olha quem tem fé. Mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinha, que o produto da oliveira minta, que não haja ovelhas nos currais, que as ovelhas sejam arrebatadas do seu aprisco, que os celeiros não produzam mantimentos, eu ainda assim exultarei o meu Senhor, o Deus da minha salvação. Quem tem fé não se preocupa com pouco, não. Tem gente que a fé está pouquinha, mas fica com essa fé. Já os pecados vão ser perdoados. Já o milagre chega. Já tu vai ver Jesus. Glorifica o Senhor. Eu acho incrível essa fé que vai adiante, que confia na palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai onde a nossa voz não consegue. A palavra de Deus, ela vai no coração de quem nós não conseguimos ir, porque é só com a palavra que acontece milagre, é só com a palavra que se prega sobre Jesus, é só com a palavra que se faz missão, é só com a palavra que vai adiante. Mesmo chorando, já tu vai voltar com os molhos. É mesmo com a palavra que tu consegue prosseguir e ter esta fé inabalável. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 119,
No verso 9, pois como purificará o jovem o seu caminho, observando a sua palavra. No verso 11 ele vai dizer: a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. No verso 105 ele vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em Mateus capítulo 4, verso 4, a palavra vai dizer que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jeremias capítulo 23, verso 29 vai dizer que a palavra de Deus é como fogo e martelo que esmiuça a pedra. Em João 17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Hebreus capítulo 4, verso 12 ele vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que a espada de 2 gumes, penetrando em ossos e médulas, e é apta para discernir pensamentos. Mateus capítulo 24, verso 35 vai dizer: passarão os céus, a terra, mas a minha palavra permanece. A palavra de Deus vai permanecer no teu coração, irmão. O milagre vai chegar com a palavra, e a palavra está dizendo: quem começou esta obra é fiel para cumprir. O teu milagre vai chegar. Aleluia. Eu conheço um homem com uma fé extraordinária. O nome dele é George Miller, grande missionário, e era conhecido pela sua fé inabalável. Ele orava e o Senhor respondia. A história conta que ele teve mais de 50.000 orações respondidas por causa da fé. Este homem leu a Bíblia mais de 200 vezes, 50 delas de joelho, por causa desta palavra que causa fé. Eu não sei qual é o teu problema, não sei o que te trouxe aqui até hoje. Claro que foi a presença de Deus, mas tem algo no teu coração que a palavra está tocando. Tem algo no teu coração que a palavra está tocando e está criando fé. Tu estava sem fé, estava todo doente nessa maca, todo quebrado, cheio de doença, cheio de problema, não conseguia nem andar, estava nos cuidados paliativos, não conseguia andar, estava quase morrendo com a doença incurável, mas a graça de Deus chegou para te alcançar e para te entregar cura, porque tu rompeu o telhado. Quem rompe telhado vê milagre acontecendo. E quem tem fé não se abala com as coisas deste mundo. Quem milita por Cristo não se embaraça com as coisas deste mundo. Olha o que Jó vai falar depois de tudo que Deus falou para ele, que aconteceu com ele no capítulo 42, verso 2. Bem sei eu, Senhor, que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Tem gente que está se frustrando porque está sem fé. Tem gente que está se frustrando porque não rompeu a multidão. Rompe essa multidão. Cutuca esse irmão que está do teu lado e diz: pelo amor de Deus, rompe essa multidão, rompe esse telhado, desce e vê na face do mestre. Milagre se busca. Glória a Deus. Oh, glória. Se espera. Você busca. Vai em busca desse milagre. Vai em busca que tu vai ter teus pecados perdoados e tu vai receber milagre. O que nos falta muitas das vezes é fé. No fórum de missões eu conheci um missionário. Ele deu uma palestra lá. E ele trabalha no Senegal. Ele tem uma base missionária, ele comprou um terreno. Mas eles estão precisando de um poço para cavar nesse terreno. E o custo era 50 mil reais.
E olha que interessante, ele não pediu nada a ninguém, não disse nada a ninguém, nem deu a entender nada a ninguém que queria o dinheiro, que queria pedir oferta. Mas quando ele terminou a palestra dele, o missionário que estava conduzindo o fórum se levantou. A Conladec vai dar tanto, essa convenção aqui vai dar tanto, essa convenção aqui vai dar tanto. O irmão ali vai dar quanto? Vai dar tanto, vai dar tanto, vai dar tanto. A fé foi tão grande que ele conseguiu o dinheiro todo. Já deve estar a cavalo em poço. Fé. Isso é fé. Rompeu telhado, transpassou a multidão. Fé. O nosso Deus tem fé, tem força. Mediante a nossa fé, Ele move espiritual, o mundo terreno inteiro para fazer algo em teu favor. Deus não vai mover uma palha naquilo que a sua competência é capaz de fazer, mas aquilo que é impossível para as suas forças, Ele move o céu, o inferno, o mundo, as águas, o monte inteiro para cumprir. Às vezes, quando você está rompendo a multidão, quando você está pregando, quando você está louvando, você vê que tem gente muitas das vezes ao seu lado que não te dá fé, que não te impulsiona. Era isso que os homens estavam fazendo no primeiro verso. Os escribas, os fariseus. Aí Jesus vai dizer: por que razões em vossos corações? Porque tem gente que mais atrapalha a obra do que ajuda. Tem gente do teu lado que está mais te atrapalhando do que te ajudando. Tem gente que está mirrando a tua fé. Tem gente que não está cuidando da tua fé, e você precisa de gente ao teu lado para cuidar dela. Tu precisa andar com gente que tem fé. Pare de andar com gente que não tem fé, com gente que é fraco. Fraco sem fé, você pode ser até fraco, mas se tiver fé, se você tiver fé sendo fraco, Deus age ao teu favor. E ao teu favor e aos negócios que estão contigo. Sabe por quê? Vou contar uma experiência. Eu, durante muito tempo, pedi o batismo com o Espírito Santo. E aqui para os jovens em especial, e os irmãos que ainda não são, que têm um desejo, ou que não têm, enfim, é para todo mundo, mas em especial para os jovens, que vocês precisam de força. E o batismo com o Espírito Santo te dá força também. E eu estava no Sim, conversando com alguns amigos pela madrugada, dois grandes amigos, e eles olha a diferença de gente que tem amigo que tem fé, viu? Eles estavam conversando, e no dia posterior teria uma aula sobre o Espírito Santo. E quem aqui conhece o Sim sabe que tem uma aula sobre o batismo do Espírito Santo, explicando o que é o Espírito Santo, como funciona o batismo com o Espírito Santo, o que é línguas. E no final nós fazemos um apelo, um momento espiritual para que esses jovens sejam batizados. E uma vez, em outra aula, para complementar isso aqui, eu estava com uma amiga minha e o negócio estava começando, e jovens sendo batizados. Nesse sítio de tabuleiro foram 27 jovens batizados, confirmados. E eu conversando com ela, eu fui o sem fé dessa vez. Conversando com ela olhou para mim e disse: você vai? Porque quem não for batizado pode ser obreiro, ser aluno, ser irmão da igreja, ser de fora, pode ir. Se tiver fé, vá. E eu fui sem fé dessa vez, eu não vou não. E aí quando o momento acaba, ela se vem ela chorando. Aí eu perguntei: você foi? Eu fui. Ainda bem que ela tinha fé, porque eu estava sem. Aí nesse outro Sim, agora de Andresa, eu cheguei para eles, conversando e tal. Aí amanhã é a aula do Espírito Santo e depois tem o batismo, né? O momento